Olá, pessoal, bem-vindos para mais um Espírita Pop. Estamos Matheus e eu aqui, reunidos novamente, dessa vez para falar sobre aborto. Vamos entender um pouquinho sobre o que a doutrina espírita nos fala desse assunto e o que cabe a cada um de nós diante dele. Vamos lá? Então a gente se encontra depois da vinheta. Bom, Matheus, sabemos que estamos vivendo aí momentos conturbados no nosso país a respeito desse assunto. Sim. E a gente vai tentar aqui focar mais na parte espírita mesmo, ou seja, o que que os espíritos nos trouxeram no Livro dos Espíritos, o que que Uhum. a gente tem nas obras espíritas psicografadas, inclusive várias pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Franco, Sim. entender melhor essa visão que somente ela pode nos proporcionar para talvez também ter uma opinião mais abrangente sobre o assunto, olhando por essa perspectiva espiritual também e não Uhum. só dessa existência, né? Sim. O aborto tem várias, peculiaridades e várias questões que, às vezes, só se a gente for ver só do caráter físico, não fica tão aparente, né. Acho que a primeira parte que eu acho que é importante a gente ressaltar que meio que o aborto faz parte do ciclo, né. Vamos colocar aí, no caso, considerando o aborto natural, né. Uhum. Então, espíritos vão vir e, às vezes, vai acontecer um aborto espontâneo, Espontâneo. às vezes por uma questão, né, de reestruturação do perispírito do próprio espírito, mas pode ser por diversos casos, né, que nem a gente fala, tem alguns assuntos no espiritismo que cada caso vai ser um caso, né, então, Uhum. eh, no aborto sempre vai ter essa questão, assim, um meio peculiar de cada caso vai ser um caso, não tem como a gente generalizar tudo, né, mas ele faz parte, né, da questão tanto física quanto espiritual. Mas ao mesmo tempo a gente sempre sabe que aborto, independente da situação, é sempre um assunto meio, difícil, meio complicado, porque não é algo fácil, né, para as Uhum. mães, né, e também para os parceiros, né, é sempre algo que mexe muito com o emocional, porque em algum ponto, né, você soube que teve ali, um espírito, uma vida vindo a surgir e essa vida deixou de existir, né, e isso sempre, independente dos motivos, independente das causas, sempre gera um impacto muito grande, né, e acho que o importante é que a gente te mostrar, né, as peculiaridades do aborto e também tentar confortar um pouco aí as pessoas, e tentar também conscientizar um pouco as pessoas a respeito de todos esses detalhes, né. Isso. É, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Então, natural que Uhum. sejamos espíritos imperfeitos, Sim. acertando aqui, errando ali, e às vezes passando por experiências dramáticas, difíceis, Uhum. dolorosas, para só então conseguir perceber as coisas de uma forma diferente. Então, Sim. o espiritismo, ele foi codificado por Kardec, mas são informações aí trazidas pelos espíritos superiores como conselhos. São irmãos nossos mais velhos que já passaram pelo que nós estamos passando e além, e querem nos alertar para ser como um guia, sempre de acordo com os ensinamentos de Jesus, tudo dentro deles, mas como um guia para que talvez a gente consiga evitar determinados erros, determinadas dores, se a gente ouvir esses conselhos. E quantas vezes a gente não passa também por isso na vida, né, de chega alguém Sim. mais velho, os nossos pais, ou então alguém da família, ou um amigo, aí tenta nos avisar de alguma coisa e a gente bate o pé e fala: "Não, eu acho que é assim, eu vou tentar, eu vou assado". Então, livre-arbítrio de cada um. Por isso a gente não tá aqui para julgar ninguém que já tenha praticado aborto, que Uhum. defenda o aborto, que tenha participado de um abortamento de qualquer forma. Não é isso que a gente aprendeu com Jesus, a Sim. julgar outras pessoas, a recriminar ninguém. Então, a gente pede muito, assim, encarecidamente que todos entendam que a nossa ideia aqui não é fazer isso, Sim. mas sim mostrar o que que o espiritismo nos fala sobre o assunto, para que cada um, dentro do seu livre-arbítrio, Sim. escolha seguir esses conselhos ou Hum. não. Até mesmo que a doutrina não é uma doutrina, né, não tem esse intuito de ter um caráter punitivo, né, as É. coisas, né, a doutrina em nenhum momento diz sobre punição, sobre: "Ah, você vai fazer isso e você vai sofrer as consequências". Sim, você vai sofrer a questão da ação e reação, né, toda Isso. ação vai acontecer uma reação, mas não vai ser uma punição divina, um castigo, né, é É. sempre uma questão de ação e reação. E o aborto ele tem consequências, então ele vai ter a ação do aborto, vai gerar consequências. E assim, a gente não pode se colocar numa posição de julgar, eh, as outras pessoas no sentido de: "Ah, ele tá certo ou tá errado", Uhum. porque eu acho que isso é uma questão muito particular, tem casos e casos, é o que a gente falou. E tem muitas questões que a gente, principalmente eu, no lugar como homem, não posso necessariamente dizer que eu sei como a pessoa se sente, é algo muito Uhum. particular, é algo muito,
é complicado de se colocar naquela posição, né, então a gente tem que sempre tomar esse cuidado, né. Mas eu acho que o aborto em si, a questão das escolhas das pessoas, acho que independente do que a pessoa escolhe, se ela resolve fazer um aborto ou não, eu acho que o primeiro momento a gente tem que sempre partir do princípio que, eh, não é uma escolha fácil e que todo o amparo é necessário, tanto do lado espiritual quanto do lado, né, físico, porque é um impacto muito grande, Uhum. tanto para o espírito encarnado, né, a mãe, quanto também para o próprio espírito desencarnado que está ali, né, ligado aquela mãe, ligado ao corpo que está se desenvolvendo, né. Então a gente tem que sempre, tentar dar o máximo de amparo, independente do que você pensa a respeito em questão política, em questão social, moral, né, o importante é primeiro dar esse acolhimento. Então, existem até grupos, às vezes, que são voltados para essas mulheres, voltados também a famílias que passaram por processo de aborto, seja ele natural ou não, grupos de orações voltados para isso, né. Então eu acho muito importante essa ação de estar sempre tentando, né, apesar dos pesares, do que cada um pensa, sempre tentar focar no bem, né. Com certeza. Um dos princípios básicos do espiritismo, assim, uma das bases que nos diferencia de outras religiões, Uhum. é a teoria reencarnacionista. Sim. Nós acreditamos na reencarnação, ou seja, não temos somente essa existência, já tivemos várias, ainda teremos Uhum. outras. E às vezes isso pode ser usado para encarar o abortamento de uma forma mais leve, por pensar que tudo bem, não Uhum. nasceu agora, Sim. por causa de um abortamento voluntário, não estamos nem falando do espontâneo. Tudo bem, outras oportunidades virão, como se isso fosse um processo mecânico e que Uhum. tanto faz, né? E o Sim. espiritismo vai nos mostrar que não é bem assim, que existe todo um preparo, tem uma seleção genética feita no momento da concepção por uma equipe espiritual que está ali, ou seja, a gravidez ela não é ao acaso, Uhum. independente das circunstâncias que aconteça, independente da idade, a pessoa Sim. só vai engravidar se uma equipe espiritual estiver presente para fazer isso acontecer. Uhum. E isso está no planejamento reencarnatório. Então aqui a gente não está entrando em questão do que é certo, do que é errado, se o que justifica o quê. Estamos falando da gravidez em si. Sim. Ela está sendo amparada pela espiritualidade a um motivo maior, em cima Uhum. disso, que ultrapassa o nosso entendimento. Mesmo nos casos de violência. Uhum. Tanto a gravidez, então, sendo preparada por essa equipe que faz a seleção genética daquele embrião, futuro embrião e futuro humano, e que já um espírito se liga desde aquele momento, então é de acordo com esse espírito que é feita essa seleção genética, o espírito está sentindo tudo. Então, Uhum. não importa o tamanho do corpo, não importa em que fase ele esteja, o espírito já está sentindo. A Sim. gente vai ter várias teorias aí da questão da ciência, de quando o embrião já está sentindo dor ou não está, mas independente da fase, como o espírito se liga desde a concepção, a dor vai ser sentida pelo espírito. Afinal de contas, a gente sabe que nós somos espíritos e não corpos, e o que importa é o Sim. que o nosso espírito vai estar sentindo Sim. acima de tudo. É de dentro para fora, né. Uhum. E ele tá ali presenciando se ele tá sendo bem recebido, se ele não tá, qual é a energia daquele ambiente familiar, se existe um ambiente familiar, qual é a aceitação. Ele ainda tá meio lá, meio cá, então ele tem lembranças, ele sabe quem é aquela mãe, ele sabe quem é aquele pai, ele sabe, aonde ele tá se metendo e às vezes ele fica um pouco angustiado com isso. É assim que podem gerar alguns abortos espontâneos, o próprio espírito fala: "Deus que me livre reencarnar aqui Uhum. perto desta pessoa", né, então Sim. ele ali se revolta dentro do seu livre-arbítrio, escolhe não reencarnar. Ou aquilo que você falou, o perispírito está extremamente danificado, ele Uhum. precisa se reajustar, então ele não vai ter muito tempo, é o necessário para esse reajuste Sim. que vai se fazer ao longo do tempo aí. Uhum. Agora, esse espírito, mediante o abortamento, ele passa por uma dor não só física, mas uma dor também moral muito grande. Uhum. É o ápice da rejeição e é uma violência extrema. É um homicídio. Então, a mesma dor que nós temos quando vemos alguém sendo assassinado no nosso meio, ou na televisão, ou qualquer coisa do tipo, e ainda mais na tenra idade, que tende a mexer ainda mais com a gente. Uhum. Essa é a sensação que ele tem de: "Estão tirando a minha vida, estão tirando a minha Sim. oportunidade". E a gente só evolui através da encarnação. Uhum. Não tem como evoluir só no plano espiritual. Então, a gente está tirando essa oportunidade desse espírito e criando um agravante, porque esse espírito, se ele não for muito equilibrado, e geralmente nós não somos, convenhamos, Uhum. ele não vai encarar muito bem a situação, ele vai ficar com raiva.
Ele pode causar a morte da mãe durante o feito ali do abortamento. Então, na verdade, a morte decorrente do aborto não foi por causa do aborto em si, não foi por ter sido feito de forma clandestina ou não, foi o próprio espírito que teria provocado isso num hospital ou numa clínica clandestina. Então, a gente vai ver que o espírito é capaz de fazer isso e muitas vezes isso é permitido, porque vai ser melhor para o aprendizado de todos os envolvidos. Ou Hum, então, o espírito vira um verdadeiro obsessor. Ferrenho ali, a mãe não se livra daquilo, ou seja, o uhum, abortamento não é a solução, porque ela fica o tempo todo sendo perseguida por aquele espírito e não consegue esquecer aquilo que ela fez. sim. Esse reajuste vai ter que acontecer em outras existências, de uma forma ou de outra também. Então, Uhum, mesmo que o espírito siga, se ele ia vir como filho, tinha uma razão ali. E essa sim, com razão vai certeza. continuar existindo, né, Uhum. Matheus? Eu acho que a gente como espírita, eu vejo também uma tendência muito grande, né, que muitos espíritos, principalmente o pessoal que às vezes é mais espírita há muito tempo, né, ou então já veio, né, de uma família espírita, a gente acaba se tornando um pouco cético com algumas coisas. E eu vejo muito essa questão de que a gente tem muita a sensação de que, ah não, ali o espírito começa a sentir alguma coisa a partir do momento que tem atividade cerebral, por exemplo, no feto. Não é bem assim que funciona, né. A gente tem que sempre pensar que a matéria, né, e o espírito, a ligação não se dá simplesmente por uma questão de, atividade neural, uma questão de, o cérebro desenvolvido ali que manipula o espírito. Não, muito pelo contrário, é o espírito que está manipulando a matéria. Então, a conexão que ele já tem, né, é desde ali no momento da concepção. Então, é como você falou, ele vai começar a sentir a partir do início, né. E a gente tem que sempre pensar que, se for ver, tem, né, um capítulo inteiro aqui no Livro dos Espíritos, falando sobre o processo de reencarnação. E toda vez que ele fala, ele sempre que eles falam sobre a reencarnação, ele sempre fala como é um processo pesaroso, como é um processo difícil. Uhum. Porque você está literalmente em um estado de matéria ali, onde seu perispírito, que ainda é muito, né, tênue, muito sutil, onde você está tendo que passar por um processo de adentrar uma matéria muito mais densa, muito mais pesada. Então não é um processo simples, não é um processo fácil, né, Uhum. para qualquer espírito. Então, independente eu diria até independente do estado psicológico, né, vamos dizer assim, do espírito, se é um espírito equilibrado ou não, vai sofrer consequências, porque é uma conexão muito difícil de se estabelecer e quando ela é rompida de uma forma muito abrupta, isso vai gerar consequências. Uhum. Mesmo um espírito bem equilibrado, ele pode ter uma recuperação mais facilitada pela questão da Uhum. própria, capacidade mental dele, mas isso não quer dizer que ele vai levar isso como: "Ah, não, foi só um arranhãozinho, foi tranquilo", não. Existe todo o impacto. Fora o impacto que tem na mãe, né, não necessariamente a mãe também vai ser super bem equilibrada. Às vezes o Uhum. espírito, às vezes, pode até sair melhor do que a mãe ficou. Uhum. A mãe pode ter consequências a muito longo prazo, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual, quanto no sentido psicológico também, né. Então, tem toda essa questão. E também tem todo esse fator psicológico que você falou, a questão de você tá ali se preparando, tem espíritos que muitas vezes vêm, reencarnam não necessariamente por uma vontade própria, mas mesmo assim, ele tá vindo foi submetido a uma reencarnação Compulsória. compulsória e ele ainda foi abortado, ele você dá uma surtada, entendeu? Caos. Porque, pô, eu já não estava afim de vir, a pessoa ainda me rejeitou, por que que diabos eu tenho que voltar, né, E então piorou a situação, porque ele já não é, estava afim, porque tinha algum problema ali. Aí ele exato. ainda é novamente ferido, talvez por uma Sim. pessoa que já o feriu anteriormente. Uhum. Os espíritos, assim, a gente sabe que a gente tem voz do esquecimento, mas Sim, fica aquela questão da intuição, é um sentimento que a gente não sabe explicar de onde uhum. vem. Sim, No fundo, os espíritos sabem. Então, muitas vezes a mãe, ela tá rejeitando aquela gravidez, não é por causa da idade, não é por causa da condição dela, apesar dela talvez atribuir alguma dessas questões, de sentir que não vai ter apoio ou qualquer coisa do tipo, mas na verdade, ela também não tá muito bem sintonizada com aquele espírito. sim. Ela sente naturalmente esse sentimento de rejeição, Uhum. que ela não sabe explicar de onde vem, e não quer, ou seja, é realmente um dos mecanismos de Deus Sim. para nos ensinar a amar. Uhum. Nada melhor do que na mesma família, sangue do sangue, algo biológico que vai nos forçar, pelo menos no primeiro momento, a estarmos unidos. Uhum. Mesmo aqueles que decidem, por exemplo, não constituir uma família, que resolvem dar em adoção, nesses 9 meses,
às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, que vão passar junto ali nessa simbiose, Uhum. já é uma grande oportunidade de reajustamento que se Sim. iniciou naquele processo. É, até mesmo que o processo que tá rolando ali não é só físico, né, ele também é mental, né, a própria Isso, vibração da mãe isso. afeta a vibração do feto e Isso, vice-versa, né, isso. então E é um primeiro passo, porque às vezes, assim, realmente a situação é tão difícil entre os espíritos que uhum, eles ainda não conseguem, conviver como uma família a posteriori, mas uhum, só deles terem dado esse grande passo de ficarem sim, unidos ali durante a gestação, uhum, isso para eles significa muito. sim, E então por isso que o espiritismo, ele não condena a dar o filho em adoção. Claro que o ideal seria que isso não acontecesse, porque há um motivo para aqueles laços familiares, e uhum, seria o ideal que eles convivessem sim em família, há uhum, muito a aprender e a crescer ali, por mais difíceis que sejam as circunstâncias. sim, Mas se pelo motivo que for, não for possível, as pessoas não querem, as pessoas envolvidas não querem, pelo menos aquele espírito dado em adoção vai ter o direito de viver, vai ter o sim, direito de estar encarnado, aprendendo com as circunstâncias da vida. sim, Nem mesmo a adoção é o acaso. A gente uhum, vai ter um episódio para falar sim. somente sobre adoção. É, Mas fora que a criança nascendo de qualquer maneira, ela vai oportunidades futuras virão, no momento que você encerra ali por meio do aborto, essas oportunidades não isso, vão vir, pelo menos não num curto prazo, né, vai ter que isso, vir todo o processo novamente, né. Assim, exatamente. aí tem a questão que eu vejo sempre as pessoas falando a questão do aborto quando, coloca em risco a vida da mãe, né. E Uhum. daí a gente vê lá que no Livro dos Espíritos eles colocam que em detrimento de preservar a vida que já ali tem, né, da própria mãe, e que nesse caso seria preferível, né, de que, houvesse o aborto para a questão da preservação da vida da mãe. Mas a gente ainda vê que tem casos que rola ao contrário, que a mãe prefere, né, nem que Se se sacrificar, sacrificar até o filho. Então assim, isso é um ser argumento nobre. exatamente, isso é um argumento que eu vejo que muita gente fala, assim, né, na questão moral, na questão política que a gente tá falando de: "Não, espiritismo é a favor, é contra". Eu diria que se não tem unanimidade de não, é contra todas as formas de aborto, então não posso dizer que é contra, né. Mas eu diria que, nos grandes casos, a gente tem que entender que não é questão de ser a favor ou contra, é questão das consequências. Então é Sim. sempre avaliar a consequência. Nesse caso, a consequência mais favorável é que permaneça a vida da mãe, mas isso ainda tem uma escolha para ela. Então essa é a questão, ali, ela teve a escolha de dar oportunidade para o filho ou então de manter aquele status que ela tem, né. 90% dos casos, nem sempre ela tem, porque também tem a questão da saúde da mãe, às vezes está debilitada, ela não tem como fazer a Mas escolha, olha a e isso vai para diferença para terceiro, né. o espírito que está ali vinculado, vendo o que está acontecendo, ele sabe que a mãe optou pelo abortamento Sim, não por uma rejeição, exatamente, ela ia exatamente. morrer, ela Não, não ia poder ser mãe. exato, fora que assim, a gente tá pensando isso num ponto de vista de, tipo, situacional ali, mas ainda Uhum. teve todo o processo de gestação, esse ponto, né, de geralmente tem que fazer um aborto pra questão de prevenir a vida da mãe, pode acontecer em diversos pontos da gestação, mas ainda teve um período onde teve, né, Essa ali essa ligação, ligação, esse essa contato, então troca. não foi algo tipo assim: "Ah não, já vou abortar logo no início, porque é isso", não, É, tem todo um processo médico feito ali, tudo toda uma avaliação médica que vale, e durante esse processo tem toda a ligação do espírito, então não é algo que vai vir em vão, né. é. Agora, a consequência do aborto ali ainda vai acontecer, né, independente de ser por uma causa nobre ou não, ainda vai acontecer. A questão é que a gente tem que pensar o peso das consequências E dos das nossos atos e das intenções. intenções, exatamente. Intenções, sobretudo. Porque no final da história, a maneira como você conectou com esse espírito, independente do que aconteceu dali pra frente, isso que vai fazer a diferença, né, É. no final se você, amou, se você cuidou, se você se importou, né, independente do que foi escolhido fazer na frente, das consequências que vem na frente, aquela conexão ali foi válida de alguma forma. E muitos usam essa questão que você falou para justificar que, botar em risco a vida da mãe. Então, Uhum. assim, se a mãe é menor, Sim. pelo simples fato de ser menor, Uhum. se a mãe não vai ter condições de criar, porque ela já está na extrema pobreza, e aquilo ali Sim. vai só piorar a vida daquela mãe, ou então ela é estudante, ainda Uhum. tem tanta coisa pela frente, isso vai atrapalhar. Não é nesse sentido que os espíritos falaram. Sim. Tanto é que, olha só, vamos ver a diferença. Na questão, 357, Kardec pergunta: "Quais são para o espírito as consequências do aborto?", para o espírito que ia reencarnar.
Uhum. É uma existência nula a recomeçar, ou seja, a gente anulou aquela oportunidade Sim. de recomeço. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção, ou seja, voluntário. A pessoa optou por isso, Uhum. independente das circunstâncias, da motivação. Ela optou por isso a qualquer momento da gestação. Não importa se tinha dias, se tinha 3 meses, menos de 3 meses, mais de 3 meses, se Uhum. foi lá no finalzinho. Aí eles dizem: existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Uhum. A mãe e qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida da criança antes de nascer. Qualquer pessoa, por quê? Porque todos aqueles envolvidos direto ou indiretamente no Uhum. aborto respondem por isso. Isso envolve equipe médica, aqueles que estão à frente de uma clínica clandestina, Uhum. isso envolve a família que apoiou, isso Sim. envolve amigo que incentivou, qualquer coisa. Uhum. Porque está impedindo essa alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. No caso, 359, no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento, ou seja, é o Uhum. Sim. nascimento que vai fazer com que a vida da Uhum. mãe esteja em perigo. Há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E aí foi o que você falou. É preferível sacrificar o ser que não existe ao que existe. Por quê? Porque a mãe já tem toda uma trajetória aqui desde que Sim. encarnou. Uhum. Ela pode voltar a ser mãe desse mesmo espírito numa próxima Sim. gestação. Ela, às vezes, tem outros filhos Uhum. também que precisam da sua presença. São tantas coisas envolvidas numa existência que já começou há bastante tempo e uma que vai começar, mas diante destes termos e que estão Sim. previstos. Ou Exato. seja, a mãe ficar com a vida em risco, com certeza a espiritualidade já sabia disso. Se a gestação aconteceu mesmo assim, é porque esse tempinho que eles iam ter, independente de ser mais ou menos, era o que eles precisavam. E Exatamente. principalmente para a mãe ter essa oportunidade de se sentir naquela posição, porque é um Uhum. aprendizado para todos os envolvidos. Mas o que a gente tem que frisar muito é a intenção. Sim. E o espiritismo também vai nos alertar em relação ao aborto para que a gente esteja muito atento às nossas condutas atualmente na sociedade, de qualquer tipo de manifestação em que a gente atrapalhe no livre-arbítrio das pessoas, porque como a gente viu, a gente pode estar respondendo indiretamente por esses abortos também. Exato. Cada caso é um caso, cada dor é uma dor, vamos respeitar a Sim. todos os envolvidos, mas a gente está trazendo aqui superficialmente Uhum. a visão do espiritismo acerca do aborto. E, principalmente, lembrar que o nosso corpo, seja da mulher ou do homem, é um empréstimo de Deus. Sim, com Se certeza. fosse nosso, a gente levava com a gente depois de morrer. Uhum. Sim. Tudo que é nosso a gente carrega junto, não é Uhum. mesmo? Mas a gente não leva nem as coisas materiais, a gente não leva o nosso corpo, que também é material, isso Uhum. significa que ele foi emprestado. Então, esse argumento de meu corpo, minhas regras, é o meu direito de falar sobre o meu corpo, numa visão espírita, não cabe, porque a gente aprende no espiritismo que o Uhum. corpo é um empréstimo Sim. também para o andar da nossa Não é seu encarnação. corpo, é o corpo que você está utilizando, mas isso não quer dizer que ele é de posse Isso, sua. isso. Somente foi cedido a você para essa próxima encarnação, né. E que a gente precisa cuidar dele, não só nos nossos hábitos, como a gente viu Sim. que pode levar a um suicídio indireto, mas também porque o abortamento, ele é um procedimento extremamente grave, Agressivo, é. agressivo, que coloca em risco a vida da mulher. Uhum. Muitas mulheres, depois do abortamento, acabam ficando com órgãos perfurados, infertilidade, pode causar cânceres na região, podem morrer, enfim. E aí a Sim. gente abreviou a nossa encarnação, porque a gente submeteu o nosso corpo voluntariamente a um processo Uhum. tão agressivo como esse. Sim. E isso independe de ser clandestino ou não, porque a gente vê nos países em que isso foi permitido, que as mulheres continuaram passando por esses riscos, porque no final das contas a ganância fala mais alto. Uhum. Então vamos cuidar do nosso templo, vamos cuidar do nosso corpo, Sim. vamos cuidar dos nossos próximos, Uhum. desses espíritos que se ligam a nós pelas mais diferentes questões. E o espiritismo nos diz que muitas vezes a gente está abortando um espírito que era extremamente caro. Sim. Era um reencontro de um espírito, assim, que ia engrandecer demais a nossa Alguém vida. que ia fazer toda a diferença. E que a gente amava muito, Uhum. muito. Mal esperava pela oportunidade de estar junto. Sim, Mas aí, no impulso, acabou cometendo abortamento. exato. É. É isso. Se vocês tiverem comentários, fiquem à vontade, deixem as opiniões de vocês. Estamos num país livre, democrático, cada um pode pensar como quiser. E cada um está num momento evolutivo diferente também de enxergar as coisas de uma forma. Não existe certo e não existe errado. Um dia todos nós conheceremos
a verdade. Enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte, tentando entender da melhor forma como a gente conseguir o que o espiritismo nos traz e aplicar na nossa vida de acordo com a nossa consciência. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui? Se vocês quiserem também dados específicos de em quais livros essas informações se encontram, tem muitos aí do Divaldo e do Chico, psicografados por eles, que a gente pode dar para vocês exatamente os nomes e os capítulos. E também qualquer dúvida que tenha ficado, ou alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, fiquem à vontade. E a gente aguarda vocês num próximo programa. Até lá!